E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesta semana o Atlético Goianiense demitiu o técnico Cristóvão Borges. Ele que vem com uma boa campanha na temporada, né? Tinha 2 empates e 1 derrota apenas, o resto tudo vitória. E entre as vitórias incluiu uma vitória de 3-0 no clássico contra o Goiás pelo Campeonato Goiano. E mesmo assim o Cristóvão caiu, né? A alegação do Adson Batista, o presidente do clube, é que ele não se encaixava na filosofia do clube e que muita gente até interpretou como filosofia de jogo, mas acho que tem uma pista um pouco diferente disso, né? Depois do último empate, acho, contra o Anápolis, o Adson dá uma entrevista bastante passional ali, falando que os jogadores precisavam se entregar mais, era preciso cobrar mais os jogadores, era preciso exigir mais. Afinal, os jogadores estariam recebendo o salário em dia, então não tem por que não ter motivação para jogar, porque tem uma postura que ele julgou como muito passiva em campo. Então, por isso, ele achou que era preciso ter essa postura mais enérgica com os jogadores. E provavelmente o Cristóvão e sua comissão técnica, ou só o Cristóvão, sei lá, não concordaram com isso. Talvez tivessem achado que era preciso dar mais tempo. E talvez aí tenha havido uma discordância que levou à demissão do Cristóvão, porque faz sentido pela declaração que o Adson deu, faz sentido pelo perfil do Cristóvão, até porque o Atlético Goianiense faz uma boa campanha no Campeonato Goiano, né? A única derrota que teve foi para o Jaraguá, que um jogo que o Atlético Goianiense jogou com muitas reservas, se poupando aí para a Copa do Brasil. Então, uma demissão assim, que até entende, a gente até entende, considerando o perfil do Atlético Goianiense, da diretoria do Atlético Goianiense, que é uma diretoria muito passional, instintiva, sai fazendo as coisas assim, não é na questão do técnico principalmente, não é uma coisa que tem um planejamento ali, né, e daí esse tipo de coisa acaba acontecendo com uma certa frequência lá no Atlético Goianiense. Mas aí se soma isso acaba se somando a mais uma história de troca de técnico nesse começo de ano, e já tem tido muita troca de técnico em time que está na Série A. E troca de técnico e também técnicos contestados que já tem gente querendo falar em demitir, né? Então já fica nas redes sociais, a torcida já contestando muito o trabalho do Odair Hellmann no Fluminense, do Gesualdo Ferreira no Santos. Daí já teve caso, o Ney Franco também tá a perigo no Goiás, ainda mais depois dessa derrota para o Sol de América do Paraguai, das 2 derrotas, né, eliminação na Copa Sul-Americana. Daí o Argel já foi demitido do Ceará, o Guto Ferreira já foi demitido do Sport. Então, muitos casos aí de técnicos sendo contestados e alguns até já foram demitidos. E, bom, até entendo que a torcida às vezes fique um pouco ansiosa, tudo. E até ter caso de técnico de time que estava na Série A e não está mais na Série A, do Augusto Inácio, o português que foi contratado pelo Avaí e também já rodou. Aí, assim, é até meio clichê de um jornalista falar que não, tem que dar tempo pro trabalho dar resultado, sei lá o que, defender o técnico, tudo. Eu até entendo demissões de técnicos em alguns momentos. Eu não sou um cara tão radical assim que você tem que esperar terminar o ano, aquela coisa. Tem vezes que você vê que o trabalho empacou e tem que trocar, e tem que mudar. Por isso, por exemplo, eu até entendo um pouco a situação do Sport em relação ao Guto Ferreira, porque já vinha um trabalho no passado em que o Sport sobe para a primeira divisão, mas o trabalho dele durante boa parte da campanha da Série B era contestado. A torcida pegava no pé, achava que o time, apesar de estar na zona de classificação, o time podia estar jogando um futebol melhor. E daí começou o ano mal, perde clássico para o Náutico, é eliminado da Copa do Brasil pelo Brusque, e daí a torcida acabou ficando muito irritada, e a diretoria de repente achou que o trabalho estava meio estagnado, já um trabalho que vem de histórico. Eu até acho que deveria pelo menos terminar até o fim do estadual, e no caso do Sport da Copa do Nordeste, mas assim, já tem um histórico ali do trabalho, né? O Argel no Ceará, acho que nem deveria ter sido contratado, ainda mais nas circunstâncias que foi, né? Não sei se vocês se lembram, foi aquela noite lá que o Cruzeiro demite o Abel, contrata o Adilson Batista. O Adilson Batista que estava no Ceará, daí o Ceará tira o Argel do CSA. O CSA que tinha acabado de vencer o Cruzeiro e causar a demissão do Abel.
eu acho que o Abel não deveria ter sido contratado naquelas circunstâncias. O Abel não vinha fazendo um trabalho brilhante no CSA para salvar o CSA no rebaixamento e não fez isso no Ceará, né? O Ceará escapa do rebaixamento porque o Cruzeiro conseguiu fazer menos pontos que ele, mas o Ceará não fez os pontos que precisava fazer para escapar com as próprias pernas da última posição. Mas acabou ficando e agora caiu depois de um início meio turbulento do campeonato. Acho que o Ceará deveria ter buscado um técnico pensando em alguma coisa de longo prazo, e não é muito o perfil do Argel, né? Nunca foi. Então já não entendi muita contratação naquele momento. Mas além, e se fosse uma contratação emergencial, assim, interino para terminar o campeonato, depois a gente vê o que faz, né, para essa temporada. Agora, os casos de técnicos que estão a perigo, o caso do Cristóvão é um absurdo, né? O caso do Cristóvão é um absurdo. A gente entende que no Atlético Goianiense aconteça essas coisas, mas é um absurdo acontecer. Agora, no caso de outros técnicos que estão a perigo, o Eduardo Barroca no Curitiba também não é que esteja técnico que seja muito prestigiado pela torcida. Agora, os técnicos aí que estão a perigo, muitos deles são novos, ou são, no caso do Goiás não, é o Ney Franco que está lá já desde o ano passado, mas os outros casos, o Odair Hellmann é novo no Fluminense, o Augusto Inácio que caiu era novo no Avaí, o Gesualdo Ferreira é novo no Santos. Aí no caso de dar tempo, eu até gravei um vídeo na época da contratação do Augusto Inácio falando que não contrataria ele. Não era um técnico com um grande currículo, era um técnico com um histórico, um perfil de trabalho dele era um perfil de trabalhar um time mais defensivo, e pelo que e ainda mais um técnico pegando um time que estava na Série B, que ia jogar Série B e Campeonato Estadual, ainda mais o Estadual Santa Catarina, que é um estadual menor, assim, não é o Estadual de São Paulo, por exemplo, para ele conseguir que seu time faça investimentos, conseguir identificar jogadores úteis em times do interior catarinense ou times da Série B do Campeonato Brasileiro para contratar, ele teria que ter um nível de conhecimento do mercado brasileiro que certamente ele não tinha e nem é culpa dele de não ter. Eu acho que o Avaí não deveria ter contratado ele. Mas já que contratou, tinha que ter mantido. Ele ganhou o clássico contra o Figueirense, tudo bem, perdeu 2 do Brusque, mas assim, tinha que ter dado uma chance para ele. Então, o mesmo vale para o Odair Hellmann. Teve já alguns momentos que a gente viu alguma coisa acontecendo nesse Fluminense, e a gente viu isso no clássico contra o Botafogo, até a derrota contra o Flamengo, mas a forma como o Fluminense reagiu naquele jogo contra o Flamengo, perdendo por 3-2. Então assim, a gente vê alguma coisa acontecendo no Fluminense, um time que ainda é muito inconstante, acabou eliminado pelo Unión La Calera do Chile, mas é um time que a gente vê alguma coisa acontecer. O Santos a gente ainda não vê muito, mas o Santos tem um problema, que às vezes a comparação do Santos é muito feita com o time do Sampaoli, que também jogava um pouco acima da capacidade que se imaginava do time, e também o Santos ainda tem desfalques que estão atrapalhando o trabalho do Gesualdo plenamente. Então é muita impaciência, tem que dar tempo. O ideal seria dar pelo menos um semestre, né? Começar o brasileiro, vai ver como vai o andamento do brasileiro para ter uma noção. Mas no mínimo terminar o estadual. Mas assim, no mínimo mesmo, assim, menos que isso é quase que inadmissível para técnico novo. Porque a chance dele implementar o trabalho. Tem muito jogo de estadual que o próprio técnico aproveita aqui, a campeonato estadual, para fazer uma experiência ou outra, daí acaba desperdiçando alguns pontos pelo caminho, mas é natural, faz parte de um técnico que está chegando, entendeu? E já fica essa sangria toda, porque não, tem que demitir, vai levar para quê? Vai contratar quem? No caso do Goiás com o Ney Franco, já estava lá, fez uma ótima reta final de Campeonato Brasileiro. O Goiás perdeu o Michael, o melhor jogador do time, tá sentindo falta, não tá conseguindo ainda encontrar um novo caminho ali sem o Michael, apesar do Goiás ainda ter alguns jogadores, o Rafael Moura, o Léo Senna, tudo mais, o Tadeu no gol. Mas assim, é um time que ainda está tentando se reencontrar. E poxa, o Ney Franco foi importante para a reação do Goiás na Série B de 2 anos atrás. Depois foi importante na reação do Goiás na Série A do ano passado. Será que outro técnico vai tirar muito mais esse time do Goiás do que o Ney Franco já é capaz de dar? Acho que ele já mostrou ser capaz de fazer esse Goiás jogar mais bola. Então dá tempo para ele, a coisa não está andando, tomou de 3-0 do Atlético Goianiense no clássico, tudo, mas ele é um técnico que provou que com muitos desses jogadores aí ele consegue montar um time, então dá tempo da coisa acontecer, deixa ele ficar um pouco aí. Acho que os dirigentes vão ficar impacientes
porque é óbvio que o futebol brasileiro está num período de transição ali na questão de técnicos, antigos nomes estão perdendo força, novos nomes estão surgindo, e acho que os dirigentes e os torcedores, e até a imprensa se tocou que é preciso modernizar algumas coisas no conceito de jogo, né? O Jorge Jesus e o Sampaoli do ano passado tiveram um papel importante nisso, então tem alguns clubes que já estão trabalhando pensando nisso. Mas precisa dar tempo, são mudanças às vezes muito profundas que alguns clubes estão passando. E assim, pensar que já em alguns casos a gente já teve até alguns lampejos de alguma coisa acontecendo e tem que insistir nisso. Agora, pô, a gente tá 24, hoje é 26, né? 26 de fevereiro e um monte de técnico, assim, é um absurdo, assim. Daí vai chegar, daí esses times chegam no Campeonato Brasileiro desmontado, sem cara, e daí vai fazer o que no Brasileiro? Vai ficar trocando de técnico um atrás do outro e rezando para não cair. Então, não é assim que se planeja, e eu até acho que muitos desses times até que estão bem colocados com o técnico. Acho que o Atlético Goianiense estava mostrando resultados competitivos com o Cristóvão, né, mas saiu por causa de uma discordância ali com a diretoria. Mas o Goiás já teve bom histórico com o Ney Franco, o Fluminense tem momentos assim. Deixa a coisa acontecer, dá tempo. Foi eliminado, putz, é triste, perdeu um bom dinheiro aí de cota de TV aí, de uma eventual classificação na Sul-Americana ou na Copa do Brasil, mas deixa a coisa acontecer. Ficar trocando vai ser pior, até porque assim, o mercado brasileiro de técnicos está no limite, e não acho que esses times vão sair buscando na Argentina, em Portugal, sei lá onde, um novo técnico, né? Mas é isso, então se você está por um desses times que eu mencionei, também deixa aqui o comentário. Eu sei que provavelmente você está pistola com o seu técnico, então você está querendo a cabeça dele, então pode discordar de mim, tá? Só não precisa me xingar, como eu falo. Eu não xinguei ninguém, então não me xinga aqui, tá bom? Dá um joinha se gostaram, não. Se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações. Até mais.